muito bom dia para todos os meus amigos, amigas, as pessoas que seguem aí nas redes sociais. Eu estou em Cascavel nesse dia. Vou passar a tarde aqui com os jovens da comunidade Tabor. Depois à noite nós vamos ter um momento de ministração da palavra, pregação. E vai ser um momento muito precioso, sem dúvida nenhuma. E desde Cascavel eu quero compartilhar com vocês aqui uma pequena provocação que me tomou o coração enquanto eu estava no aeroporto. Eu vinha pensando, escrevendo, fiz uma publicação agora há pouco no Facebook e eu quero trazer esse mesmo conteúdo aqui para esse vídeo, né? Eu queria colocar como título disso daqui para sermos rosto e memória de Pentecostes, né? Quando a gente percebe, irmãos, que de tempos em tempos, Deus sopra do seu Espírito sobre todo o corpo místico de Cristo para suprir carências, lacunas, realidades do Evangelho que estão sendo negligenciadas naquele determinado momento da história, ok? Para citar um exemplo, houve um tempo, né, onde marcadamente a igreja estava sendo tomada pela avareza e Deus soprou sobre o corpo místico de Cristo. E este sopro, esta corrente de graça, né, ela passou ao tocar a vida dos irmãos, né, num determinado tempo, né, na história, isso constituiu aquilo que nós começamos a chamar de movimento mendicante, né? É interessante, né? Porque o movimento mendicante, ele começa, inclusive, ele é anterior a São Francisco, a São Domingos, a São Pedro Nolasco e assim por diante. Ele é até anterior. É engraçado, o movimento mendicante começa até de uma vertente pagã, de uma filosofia grega, né? De rejeição de tudo aquilo que é material, sabe? E o Espírito Santo toma isso, insufla nisso o Evangelho, ok? E começa um movimento mendicante que faz nascer faz nascer algumas comunidades religiosas, né? Então nós vamos ter os franciscanos, com São Francisco de Assis, nós vamos ter os dominicanos, com São Domingos de Gusmão, nós vamos ter os mercedários, com São Pedro Nolasco, né? E assim por diante, para citar esses três exemplos mais evidentes. E eles vão começar a ser, para a igreja, rosto e memória da pobreza evangélica. E quando nós falamos da pobreza evangélica, nós estamos falando aqui da liberdade dos filhos de Deus para viver no Espírito Santo. O cristão é alguém que busca as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado na direita do Pai. O cristão, ele se relaciona com as coisas criadas na ordem certa. Tudo é para a glória de Deus. E se algo tira a glória de Deus, perverte, portanto, a ordem da criação e perverte o Evangelho. Portanto, a pobreza evangélica é um coração que se abre e é livre e não se apega às coisas deste mundo, né? E Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, São Pedro Nolasco e os seus confrades passam a ser rosto e memória da pobreza evangélica. E tamanha é a profecia que eles carregam, que a igreja vai sendo tomada
por este espírito da pobreza evangélica, ok? Agora, todos vão ser franciscanos? Todos vão ser dominicanos? Todos vão ser mercedários? Não, é evidente que não. Deus, a ideia é o sopro, a corrente de graça vem, começa um mover, esse mover, ao tocar a vida das pessoas, vai fazendo surgir realidades eclesiais. Essas realidades eclesiais vão sendo usadas por Deus para edificar a todo o corpo místico de Cristo, ok? Mas há uma diferença. Esses aqui, franciscanos, dominicanos e mercedários, eles vão ser rosto da pobreza e memória da pobreza. Por quê? Porque eles vão encarnar essa pobreza de um modo muito radical, ok? Encarná-la de um modo muito radical, vivê-la de um modo muito radical e assim por diante, né? E isso vai fazer com que a bênção toque a toda a igreja. Eu faço essa analogia e para trazer agora para aquilo que aconteceu no século XX. Na virada do século XIX para o século XX, nós sabemos que o Papa Leão XIII foi provocado pelas cartas da Beata Helena Guerra, que dizia o óbvio: o Espírito Santo não é amado, o Espírito Santo não é conhecido, o Espírito Santo não faz parte da vida oracional dos católicos, é necessário retomar Santo Padre, né? Depois até um cardeal belíssimo escreveu um livro belíssimo, Deus Desconhecido. De fato, isso é algo que é ponto pacífico. De fato, o Espírito Santo vinha sendo negligenciado nas nossas orações e na vida cotidiana. O Papa Leão XIII escreve a encíclica, a primeira encíclica em 19 séculos, sobre o Espírito Santo, chamada Divinum Illud Munus, ok? Cria uma novena litúrgica e assim por diante. E o que nós vemos acontecer na sequência, no século XX, é que mais uma vez Nosso Senhor sopra uma corrente de graça sobre todo o corpo místico de Cristo. Que corrente de graça é essa que sopra sobre o corpo místico de Cristo? Ou seja, existe de novo um aspecto do Evangelho que está sendo negligenciado. E o aspecto do Evangelho que está sendo negligenciado é o seguinte: não basta ter o Espírito Santo como um selo na alma. É necessário ficar cheio do Espírito Santo, transbordar no Espírito Santo a ponto de que os dons fluam e toquem a nossa vida comunitária, toquem a nossa evangelização, toquem a nossa missão, toquem a nossa celebração e assim por diante. Então, essa realidade que estava sendo negligenciada, o Espírito Santo vem e sopra uma corrente de graças. Essa corrente, quando ela começa a tocar a vida de pessoas no tempo e na história, vai fazendo surgir um movimento que é chamado movimento pentecostal e carismático, propriamente dito, ok? Esse movimento pentecostal, esse movimento carismático, dele vão surgindo irmãos e irmãs que vão criando realidades eclesiais, né? E estas realidades eclesiais têm um chamado. Elas devem ser rosto e memória de Pentecostes, ok? Rosto e memória de Pentecostes. Assim como os franciscanos, os dominicanos e os mercedários foram rosto e memória da pobreza evangélica. Isso não significa que só eles tenham que viver a pobreza evangélica. Não existe cristianismo sem pobreza evangélica. Todos nós temos que viver isso. Também é verdade que não existe cristianismo sem ficar cheio do Espírito Santo. Portanto, essas realidades que nasceram dessa corrente de graça precisam ser rosto e memória dessa verdade que tem que tocar a toda a igreja. Significa que toda a igreja vai ser RCC? Toda a igreja vai ser nova comunidade?
Toda a igreja vai ter o mesmo modo de rezar, o mesmo modo de louvar, o mesmo jeito de pregar? Não, em absoluto. Significa que para estes, a quem Deus chamou a ser rosto e memória de Pentecostes, Deus deu a eles um proprium, algo que os singulariza nesse sentido e orienta a sua disciplina, a sua regra, o seu modo de viver, o seu modo de orar e assim por diante, que não necessariamente vai ser replicado e vivido por toda a igreja. Agora, o que tem que ser compartilhado, replicado e vivido por toda a igreja, inegavelmente, todos precisam ficar cheios do Espírito Santo. Todos precisam, cheios do Espírito, abrir-se aos dons do Espírito. Todos precisam, cheios do Espírito Santo, fluindo nos carismas, ter uma renovada vida fraterna. Porque tudo isso é fruto de Pentecostes. Tudo isso decorre de Pentecostes. E isso é constitutivo do cristianismo. Sem isso não há cristianismo pleno. E isso precisa ser compartilhado. Muito bem. Eu estou dizendo então que todos vocês que são membros de novas comunidades, membros de institutos de vida religiosa e consagrada que nasceram da corrente de graça carismática, vocês que são de missões que nasceram da corrente de graça carismática, vocês que são de movimento de jovens que nasceu da corrente de graça carismática, vocês que são da RCC, vocês que são, enfim, todos vocês têm uma vocação: ser rosto e memória de Pentecostes. Eu tenho uma vocação: ser rosto e memória de Pentecostes na igreja. Muito bem. Vamos avançar um pouco mais nessa reflexão então. Ok. Como que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, vai acontecer quando eu fizer a experiência do ficar cheio do Espírito Santo. Essa experiência do ficar cheio do Espírito Santo é chamada nos estatutos dos serviços internacionais da renovação carismática, o CARIS, que foram aprovados pela Santa Sé. Essa experiência é chamada de batismo no Espírito Santo. Então, a primeira coisa, eu sou batizado no Espírito Santo. Depois, ao ser batizado no Espírito Santo, eu me abro para a realidade dos dons espirituais. Esse é o segundo ponto. Só que existe um terceiro ponto. Os dons espirituais vão ser colocados a serviço. Tá bom, irmãos? O batismo no Espírito Santo é graça profunda sobre a minha vida. O fluir dos dons é um fruto decorrente. Agora, o ministério carismático, ou seja, os dons colocados em exercício, isso não flui automaticamente. Para que você possa exercer o ministério carismático, você precisa, em primeiro lugar, você precisa da comunidade cristã. Não existe ministério fora de comunidade. Não existe. Se tem pregador que prega por aí e não tem comunidade, esse cara é um atirador de elite. Se tem qualquer tipo de serviço carismático que não parta de uma comunidade, tá errado, não existe isso. Ok? Então, a primeira realidade é a comunidade cristã. Ok? A segunda necessidade é a instrução. Eu preciso que a comunidade me instrua no exercício dos carismas. Eu preciso ser instruído. Então, é necessário que exista uma comunidade de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nessa comunidade de apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, eu vou ser instruído no uso dos carismas. Vamos avançar no vídeo. Eu vou dizer para te perguntar então: a sua comunidade é um berço de instrução carismática? A sua comunidade, seu grupo de oração, seu instituto de vida religiosa e consagrada é um berço de instrução na vida no Espírito?
de instrução dos ministérios, de instrução para que você seja rosto e memória de Pentecostes dentro da Igreja Católica? Ela é? Deixa eu te dar um termômetro aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui agora e você tem duas opções, tá bom? Você tem a opção humilde, quer dizer assim, poxa, isso que o Fernando falou agora, realmente eu não sabia, minha comunidade não faz. Cara, vamos fazer. Poxa, acho que o irmão trouxe algo aí importante e eu vou fazer. Você tem a segunda opção. Você pode ficar com seu orgulho ferido e ficar bravo comigo e me chamar de pedante, de metido, seja lá o que for, né? Você escolhe qual vai ser a sua reação ao que eu vou falar agora, tá certo? Você vai escolher qual será a sua reação. Então vamos lá. Você conhece o livro Católicos Pentecostais, de Kevin e Dorothy Rainham? Os dois são fundadores da comunidade People of Praise. Eles são os organizadores do primeiro Congresso Internacional de Renovação Carismática, ainda no ano de 67. Eles são o primeiro fruto nascido da corrente de graça que nós temos notícia. People of Praise, com a Kevin, Dorothy, Bert Gezi e outros irmãos em South Bend, Indiana, nos Estados Unidos. E Word of God, com Ralph Martin e Steve Clark, em Michigan. Dessas duas comunidades nascem o Escritório Internacional, nascem os congressos e disso nasce a renovação carismática, irmãos. Você conhece o livro Católicos Pentecostais de Kevin e Dorothy Rainham? Você conhece o livro Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo de Killian MacDonald e George Montague? Esse livro ele foi usado desde 1972 como base para o diálogo entre católicos e carismáticos e pentecostais de outras tradições cristãs. Este livro foi usado para o diálogo da renovação com o episcopado no mundo inteiro. Primeiro nos Estados Unidos, através do bispo Sam Jacobs, que mandou um resumo do livro para todos os bispos dos Estados Unidos e assim por diante. Você conhece esse livro? Você conhece os 6 documentos de Malines? Não 3. 6 documentos de Malines? Você sabe o que é documento de Malines? Você conhece Espírito Santo, Nossa Esperança, a obra do cardeal Swenens? Você conhece Se o Senhor Não Construir a Casa, de Ralph Martin? Você conhece Pentecostalismo entre os Católicos, de René Laurentin? Você conhece Fé Cristã Renovada, de Heribert Mihon? Vamos lá, o que mais? Você conhece Poder para Curar, ou Poder de Curar, de Francis McNutt? Você conhece A Sóbria Embriaguez do Espírito, de Raniero Cantalamessa? Eu estou citando aqui, irmãos, obras antigas de autores importantíssimos da renovação carismática, que todo aquele que foi chamado a ser rosto e memória de Pentecostes na Igreja Católica deveria buscar, né? Então, eu repito, você tem duas opções. Você pode ser humilde e dizer assim, puxa, isso que o irmão está falando é verdade. Lá na minha comunidade a gente não conhece esse material, não. Nunca vi. Eu não conheço, na minha comunidade a gente não conhece. Eu nunca, não conheço. Ou você pode ter a reação do orgulho ferido. Pedante, metido, esse rapaz aí, nada a ver, né? E simplesmente seguir a sua vida do jeito que você está. São duas opções.
né, que você tem. Além desses livros, né, tem muitos outros, né? Não tem como ignorar o ministério de Steve Clark, Ralph Martin, Kevin Reinahan, Dorothy Reinahan, Bert Gezi, Michael Skellen, Robert Ferrisy, Robert De Grandes, Patty Mansfield e tantos outros irmãos, são tantos outros irmãos, né? Por isso que eu me envolvi na época com o centro The Ark and the Dove, quando a renovação dos Estados Unidos comprou a casa de retiros e se pensava em fazer dali um centro de irradiação da cultura de Pentecostes, de trazer os pioneiros, de trazer essas obras, e eu me apaixonei por aquele projeto, né? Depois o CERN também, né? Quando o CERN surgiu, eu faço parte lá dos inícios do CERN, também com esse mesmo intuito, né? Mas eu digo a vocês hoje que a coisa mais completa que nós temos no momento para ajudar as comunidades que queiram de fato ser um esteio de renovação carismática, um esteio de experiência carismática, de ministério carismático, as comunidades que realmente queiram, e as pessoas que queiram ser no seu ministério rosto e memória de Pentecostes, né? Hoje, graças a Deus, cara, nós temos a graça de ter uma especialização em pneumatologia. Não estou falando de um curso na internet. Estou falando de uma especialização, de uma pós-graduação. Estou falando, sabe, de um corpo docente, diversos professores, diversas disciplinas, carga horária. Estou falando de um centro universitário, sabe, que vem e que respalda e que dá isso. Hoje nós temos condições de oferecer uma especialização de estudo do Espírito Santo, de um modo especial para você que é membro de comunidade, para você que é membro de um movimento, para você que é membro de um instituto, para você que é servo, né, e que foi chamado por Deus a ser rosto e memória de Pentecostes. Se você desconhece as coisas que eu falei no vídeo aqui até agora, seria interessante fazer um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência e se perguntar, poxa, talvez eu tenha que me debruçar sobre isso aqui que o irmão falou, né? Eu espero que o vídeo todo, a provocação toda que eu fiz aqui sobre ser rosto e memória de Pentecostes, os livros, isso tudo já seja de edificação para você. Eu espero que você não seja tão ruim, sabe, tão mesquinho, a ponto de pegar esse vídeo e falar assim, ó, tá vendo aí, o cara tá... o que é esse vídeo aqui? O cara tá vendendo um curso aí. Espero que você não seja tão mesquinho a isso. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, guarda teu dinheiro. Sabe, vai por conta própria, então. Pega as tuas coisas, pega o teu dinheiro, investe em livros e vai por conta própria. Entendeu? Investe aí, não precisa, né? Porque não é seria muito mesquinho, entendeu? Resumir tudo que eu falei a um esforço de venda. Não é isso, né? E vou dizer, olha, nós não vamos parar nessa especialização em pneumatologia. Nós estamos sonhando mesmo, sabe, irmãos, em ter realmente uma escola de missões para ajudar as comunidades, equipar as comunidades no anúncio do evangelho explícito no poder do Espírito Santo, ajudar as comunidades a fazer discipulado, sabe? A não ficar só pregando para a multidão, mas trazer as pessoas para o pequeno grupo, fazer formação de lideranças, fazer formação 1 a 1, sabe, irmãos? Por favor, né? Nós vamos avançar nisso, sabe? Mas eu queria hoje, sabe, convidar vocês assim a esse passo de dizer assim, se Deus me chamou a ser rosto e memória de Pentecostes, eu tenho que entender uma coisa, eu preciso ser batizado no Espírito Santo, enche-me o Espírito Santo, eu preciso que os carismas fluam do meu interior, flui Espírito do vivo Deus, flui do meu interior. Agora, esta experiência e este fluir dos carismas precisa da comunidade cristã que vai instruir você
a ministrar os dons. Não é automático. Você precisa aprender a ministrar, aprender a vida no Espírito e o ministério. E isso se faz aonde? Na comunidade cristã. E a comunidade cristã tem que instruir você. Ok? Por isso, se a comunidade não tem ferramentas, tem que buscar ferramenta para instruir os seus na vida carismática. Essa é a provocação. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.